Nós estamos há tempo tentando ler o livro de Gálatas. E o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, vocês sabem que Paulo começa dizendo, chamando a atenção daquela igreja, porque era uma igreja que estava recebendo influências errôneas, ensinos de pessoas que vieram ali do judaísmo e que ensinava que era certo crer em Cristo, mas também tinha que obedecer às obras da lei. E Paulo, ele chama atenção, começa dizendo, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, não aquele evangelho que eles conheceram, que eles abraçaram, mas eles estava passando para outro evangelho, outro. Então, isso sempre tem acompanhado esse perigo, a igreja de Cristo sobre a terra. Porque o diabo, ele nunca vai dizer que Deus não existe. Ele vai simplesmente tecer através dos comentários, levando as pessoas a sair daquela mensagem. Por isso, o próprio irmão Branham, na mensagem Esmirna, ele diz que o evangelho de cada era é aquele que Deus entregou ao mensageiro. Esse é o evangelho de cada tempo. E que essa mensagem, a mensagem desse mensageiro, é a voz do Espírito, e quem tem ouvidos, ouça. Mas é preciso que cada um realmente se baseie naquilo que foi falado. Entende? No que foi falado, porque isto é a mensagem. Mas o profeta diz que a palavra em cada era é levada por fiéis ministérios, então elas se espalham, mas nem todos vê quão necessário é dizer aquilo que o mensageiro disse. Começa com deduções, interpretações próprias, daí o irmão Branham diz, e dali um pouco não é mais a mensagem. Então corre-se um perigo, qualquer pregador corre esse perigo de estar pregando e dizer eu sou da mensagem e na verdade está apresentando um outro evangelho. Um outro evangelho. E o povo segue, vai para um outro evangelho. Creio que foi domingo pela manhã, eu falei quão a seriedade que o ministro deva ter em tratar a sua igreja, trazer a genuína palavra de Deus. Entende? Isso é o que é necessário. Mas a igreja de Gálatas era uma igreja muito volúvel, vamos dizer. Se deixava ser influenciada por qualquer coisa. E Paulo chama a atenção seriamente deles. E ele chega a dizer, se mesmo um anjo descesse do céu e anunciasse outro evangelho, não é um anjo vindo do inferno, um anjo genuíno, anunciasse, quer dizer, pregasse, ensinasse coisas que a vocês não foram ensinadas, que eu não ensinei, seja anátema. E Paulo estava tão convicto do seu evangelho, que ele disse assim, que Deus julgará o mundo através do meu evangelho. Ali está a base. Por isso diz o irmão Branham que todo ministério fiel e verdadeiro, ele se exemplifica, ele se baseia em Paulo.
Paulo foi o homem que colocou o alicerce, a base. E ele disse, agora cada um veja como edifica. Quer dizer, como que você vai interpretar isso? Se vai pôr sobre o alicerce, ou se você vai criar fazer outra planta e fazer mudanças. Mas o alicerce está aí. Foi colocado pelos apóstolos, profetas de Cristo. Este é o fundamento. Efésios 2:20. Então, irmãos, e Paulo chegou a dizer, mesmo se nós, quer dizer, se eu aparecer aí com outra história, ou por cartas, com outro tipo de doutrina, seja anátema, amaldiçoado. Que coisa, que firmeza, né? Aleluias por isto. E nós simplesmente temos que seguir aquilo que Deus deu para nós nesta era. Então você confira a sua Bíblia, você tem a sua Bíblia, leia, estude. Vocês têm as pregações do profeta, vocês têm as mensagens, entende? Então, nós vamos, pelo que eu vejo, nós tínhamos lido até, e falaram que eu li até o capítulo 3. Hoje deve ser lido o capítulo 4, é isso? Quem foi que... então, capítulo 4. Eu viajei tanto, né, que nunca dá da gente ir bem seguidinho. Mas eu quero ir lendo essas cartas. Então está registrado as leituras anteriores. Então vamos ao capítulo 4. No capítulo 2, Paulo faz uma descrição que ele era um bom guardador da lei, e quando ele se converteu, nós encontramos que ele diz que 14 anos depois ele foi até aos apóstolos para ver se ele não estava ensinando alguma coisa errada, ou se eles tinham alguma coisa nova para lhe mostrar. E veja como Deus dirigia as duas pontas, né? Paulo diz que eles não tiveram nada em acrescentar a ele, só recomendaram que olhasse pelos pobres. Não é isto? No capítulo 3, Paulo nos fala sobre a superioridade do Evangelho. A superioridade do nosso Evangelho. E mostra que uma vez estando em Cristo, somos abençoados junto com o crente Abraão. Vamos ao 4. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, até chegar à maioridade, né? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba quer dizer Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Quer dizer, eles estavam guardando os dias, e meses, tempos, luas, né? Estavam guardando sábado e aí por diante. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Desde que Paulo teve aquele encontro no caminho de Damasco com aquela luz, ele sempre teve um problema nos seus olhos. Então, era um espinho na sua carne. Ele chegou a orar a Deus para que lhe curasse, e Deus lhe respondeu: a minha graça te basta, Paulo. Então ele disse: toque o barco, né? Está tudo bem. Foi um espinho que Deus deu a ele, para que ele também não se exaltasse. Geralmente isso acontece. Para Deus segurar um homem, para Deus segurar uma pessoa, muitas vezes, a verdade, a maioria das vezes, ele permite um ponto ali que você não pode se jactanciar. Aquilo te mantém, vamos dizer, humilde, te mantém no lugar certo. Eu penso que muitos têm sido abençoados por Deus, até mesmo com um certo espinho, uma certa dificuldade, um certo problema, entende? Para que você não se glorie sobre os demais. Então, pastor, o que eu devo fazer com isso? Dê graças a Deus e siga adiante e glorifique a Deus, porque aquilo está de uma forma te abençoando, fora daquilo que você gostaria, mas é a forma que Deus tem para te manter humilde, te fazer mais humano, te fazer mais compreensivo, entende? É isso aí. Então, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo de vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Vou parar aqui de novo, irmãos.
Alguém bate em tua casa, a porta da tua casa, ou do teu telefone, e tal, e começa com um assunto. Simplesmente para conquistar. E se não se vê hoje em dia, mesmo dentro da mensagem, um trabalho evangelístico contínuo, não se vê. É raríssimo, poucos são aqueles que fazem o que diz o irmão Brana, estender a mão lá fora para tentar trazer mais um. Mas o que muito se vê é pessoas com ideias estranhas, entende? Fazendo proselitismo. A misericórdia terminou, por exemplo. Então encerrou. Mas se a gente alcança um hoje, para esses, não. Eles querem levar para as doutrinas, para as interpretações deles. Agora, você tem que saber quem é o seu pastor, aonde você se alimenta. Esse negócio de viver buscando aí pela internet, fuçando, você vai achar coisas, como eu conheci de pessoas que achou, entende? Coisas que te levam até a duvidar da própria autenticidade da Bíblia. Te leva a duvidar do profeta. Você vai encontrar. Agora, você vai perder o seu tempo com isto? Então, é preciso definir, irmãos, o que é que a gente queira ouvir. Houve um tempo que eu disse, hoje em dia, pastor nenhum protege o seu rebanho. Entende? A internet está aí, com todas as coisas. Eu digo dentro da mensagem. Quando a gente evangeliza algum, até não quer que vá lá acessar o nome Brana. Por quê? O que aparece ali é mais coisas para escandalizar. E, na verdade, são pouquíssimos sites sinceros. Muito poucos. Você tem que selecionar. Entende? Do que ir atrás, aqui, acolá. Isso é igual uma mulher que sai atrás de outros homens. A igreja é considerada como mulher. Então, não se faz evangelismo, se faz proselitismo. E quando não se obtém o que querem mesmo, consegue ali um ou dois, e, irmãos, o que mais me dói, abandonam aquelas pessoas, jogam para o lixo, em outras palavras. É um espírito tão miserável, diabólico, quer dizer, se não vem e não está comigo, pode ir para o mundo. Também não pariram, não geraram. Que amor vão sentir? É o que Paulo está dizendo, é para que tenham zelo por eles. Não é que eles têm zelo por vós. Se a coisa não anda conforme quer, olha, viram as costas sem misericórdia. É isso que acontece. Não é isso, Manilo? Você já viu isso? É o que acontece. E trabalho evangelístico não faz. Igrejas grandes, fortes, não faz. Não faz. Eu preciso desconfiar desse tipo de espírito. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Eu bem quisera agora estar presente convosco, mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Vamos ver a comparação, essa alegoria. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então, o que nasceu de Agar foi Ismael, foi segundo a carne. Mas a promessa estava para Abraão e sua esposa, era Sara. E Sara, como diz aqui ele, era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um no Monte Sinai, onde foi dado a lei, né? Gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Quer dizer, a lei, naquele tempo era da Arábia, mas hoje pertence ao Egito, o Monte Sinai. Entende? Ali foi dada a lei, ali nasceu, veio a lei, a qual era sustentada pelos sacerdotes levitas em Jerusalém. Olha bem. Mas a Jerusalém, que é livre, a qual é mãe de todos nós. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre. Está falando a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te, clama, tu, que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como? Então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Falando do Evangelho, então veja vocês, somos filhos da livre. A livre, a promessa foi dada através de Sara. Isaque, ele representa a Cristo. Não é isso? Entende? Porque Deus prometeu abençoar a posteridade de Abraão. E se fosse posteridade, seria de muitos, mas diz a posteridade. Paulo fala disso em Gálatas 3, referindo-se a quem? A Cristo. Então é o filho da promessa. E nós estamos aguardando ele se manifestar a qualquer hora para nos levar para aquele eterno lar. Entende? Há pessoas que dizem que não existe Jerusalém, literalmente falando,
Olha, é preciso ter muita coragem para desfazer a Bíblia. A gente vê um ímpio, ateu, desfazendo o Evangelho, não é novidade. Mas um que se diz cristão, que usa as Escrituras para, entende, desfazer a esperança da igreja, do povo, não há milênio, não há arrebatamento, não há uma nova Jerusalém, então comamos e bebamos que amanhã vamos todo mundo morrer. E tchau. Entende? Irmãos, ele mesmo quando veio disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam ali juntos. Então, aonde ele estiver, nós queremos estar com ele. E por ele fomos feitos filhos e herdeiros de Deus. Como filhos, somos herdeiros. Não jogue a tua herança fora. Não jogue a tua herança fora. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nesse instante orar, falar com Deus. Falar com Deus. E eu tenho dito, quando você lembra dos teus problemas, saiba que como esse teu problema não é você a única pessoa no mundo a ter. Às vezes, milhões ou milhares de irmãos ou irmãs estão tendo o mesmo problema. Então lembra, amplie a tua oração a esse respeito. Você está doente? Lembra dos enfermos. As coisas na vida está tudo dando contrário. Lembre que não é só vocês. Entende? A coisa acontece com muitos outros irmãos. Então vamos orar. Você quer mais sabedoria da graça? Pede isso para o pastor também. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. É o que diz Tiago. Inclua o pastor nisso aí, porque o bem do ministério, entende? Quem desfruta do bem de um ministério é você mesmo. É vocês. Então, ore. Senhor, que o nosso pastor possa ser dirigido por Ti a cada passo. Dê a ele a unção, dê a ele a inspiração. E que o Senhor possa usá-lo conforme nós necessitamos. Seja para aprender, seja para ser corrigido, seja o que for, orientado. Entende? Senhor, ponha os conselhos da Tua palavra em meu coração. Os conselhos de nós, os pais, ponha no coração nossos pequenos. Que Deus abençoe a vocês.